Muito boa noite, Belmont Magalhães por aqui, doutora Caroline Dresch. Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão Hoff. Aqui você encontra gestão estratégica, harmonização orofacial e experiência premium. Aqui a gente não fala só de procedimento. É isso Aqui a aí. gente fala de estratégia, de posicionamento e de crescimento sustentável. E hoje o nosso tema é protocolos regenerativos como fator de crescimento para uma clínica. E o nosso convidado de hoje é a Evofarma, uma das maiores referências nesse ramo. E a gente trouxe o nosso amigo Gustavo Morales, gerente nacional da Evofarma, para ajudar a gente nesse bate-papo aí, né, Gustavo? É isso aí, boa noite, Belmont, boa noite, doutora Carol. Boa Estamos noite. aqui disponíveis. Esse tema é bem interessante. A gente vai começar falando sobre o sonho principal de uma clínica, né, doutora? Exato. Que Uma é o quê? clínica ter Como manter um cliente por 12 meses na clínica fidelização, é isso aí. fazendo procedimento, né, Sim, doutora? sim. A gente vai contar aí com a ajuda do Gustavo algumas dicas dos produtos maravilhosos que ele representa aí para nós. E queremos dicas, Gustavo. Como é que a gente faz isso aí acontecer? Claro, então, a Evofarma hoje está vivendo um momento muito especial, né? Ela tem 3 anos, começou como startup, como um sonho do Dr. Ábido Salomão, é de Minas, Guaxupé, é uma empresa brasileira, e hoje ela foi adquirida por um grupo indiano, a Strides Arcolab. Então a gente está montando hoje uma plataforma mundial, estamos com uma linha bem completa de estética. A gente tem hoje os preenchedores faciais, corporais, fios de PDO, temos também bioestimuladores, assim como uma linha de medicina regenerativa completa. Então, é um momento ímpar que a gente está para oferecer para vocês, profissionais, o que há de melhor. E esse bate-papo aí de gestão, a doutora Carol, que vive aí no seu dia a dia, eu acho que é Sim. um grande desafio para vocês, né? Porque hoje o que a gente vê muito, eu acho que a palavra que está muito em voga é a gestão do envelhecimento. Então a gente tem que sempre partir desse princípio, a gestão do envelhecimento, né? E a gente, para fazer essa gestão, é algo que as clínicas ela vem se encaixando muito bem nesse perfil, né? Porque a gente precisa entender o que é essa gestão do envelhecimento. Hoje, em todos os congressos internacionais, o que mais se fala é em relação à medicina regenerativa. Eu vou citar um Exato. exemplo para vocês que eu ouvi de uma médica que, para mim, foi sensacional. Quando vocês veem uma casa, aquela casa bem destruída mesmo, bem desmoronando, sem a parte elétrica estar funcionando, ela literalmente caindo aos pedaços. Será que vale a pena fazer uma pintura nessa casa? Eu acabei lembrando, porque é exatamente isso que eu falo para os meus pacientes. Eu prezo muito quem segue meu Instagram, depois a gente vai colocar ali nas redes. Essa parte do envelhecimento hoje em dia é muito em alta. Ninguém mais faz preenchimento e infla as pessoas e abandona. Todo mundo quer melhorar, trazer naturalidade e continuar nessa linha de parecer estar envelhecendo bem sem fazer nada, né? É exatamente isso. Isso, esse é o ponto, doutora Carol. Você foi cirúrgica no seu Sim, comentário, porque, de fato, ele precisa começar o tratamento na medicina regenerativa. Então, sim, dando aquela alusão da casa, primeiro você precisa fazer a parte elétrica, precisa emboçar a casa, para depois você fazer os preenchimentos. O que exato. aconteceu num tempo que estava aí, muitas pessoas iniciavam nos preenchedores e elas ficavam desarmonizadas, não estavam mais se reconhecendo. E hoje a gente entende que a medicina regenerativa ela é essencial para fazer primeiro uma medicina regenerativa e depois sim utilizando de uma forma gerenciada por um profissional nas clínicas para que faça essa gestão do envelhecimento, né? Sim, de uma É, forma mais estratégica, né? Seria mais ou menos isso, a gente não usar tanto produto e entregar um resultado que o paciente deseja. Acho que mais ou menos por essa linha. exatamente. É aquela famosa. A gente está voltando na tendência da naturalidade, né? Exatamente. Como o Gustavo comentou, antigamente a gente tinha muito essa questão de começar preenchendo e aí todo mundo desarmonizava, ou tinha aquele exemplo de ficar todo mundo com a mesma cara, né? Que ninguém queria. E hoje em dia as pessoas estão tirando materiais, removendo muito dos preenchedores para começar esse gerenciamento e depois só
terminar ali com a cereja do bolo, né? É uma E construção, né. A gente Sim, sabe que vocês profissionais do seu gabarito, doutora Carol, montam um plano de tratamento a ser seguido. Então exato. isso é importante estar falando ali, toda explicação de um plano de tratamento, porque isso é uma construção. Quando você vai para a academia, você malha no primeiro dia, você já está com o corpo perfeito, é uma construção, né. Você precisa Sim, fazer uma alimentação isso. saudável, você precisa ter, né, ali um profissional adequado para indicar a série adequada. Porque se você vai na academia sem conhecimento, você vai ficar todo torto, você vai ficar desarmonioso. É a exato. mesma coisa, essa analogia que a gente faz com a harmonização também orofacial. Gustavo, legal isso. E nessa linha de gestão do envelhecimento, é, isso dá uma condição para a gente de previsibilidade, né? Como eu vou tratar, ele dá a ideia de como eu vou tratar o meu paciente a longo prazo, né, doutora? E ele vai precisar de um tratamento a longo prazo, ele vai precisar de um acompanhamento. Você não vai conseguir entregar para ele um resultado e ele se manter sem acompanhar ou sem repetir protocolos, né? Tem que ter um Exato. protocolo traçado, mas com manutenções e estrategicamente acompanhamento individualizado, porque cada um tem um posicionamento diferente, uma pele Uma diferente, uma reação característica, né? diferente. Exato. Exato. É isso aí. E quanto vale, né, Gustavo? Quanto que vale um paciente, né? Como que a gente calcula o valor de um paciente durante o tempo, né? O famoso É. LTV. Quanto que vale qual o custo de captação para a clínica desse paciente, né, Gustavo? Isso é uma conversa de horas aí. É, Belmont, você é de horas, mas é bom, quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende, né, nós somos eternos aprendizes. Então eu Isso. adoro conversar também, eu sempre ouço coisas novas, compartilhar, acho muito bom estar aqui com a presença da doutora Carol também, vai ser bem legal. Eu acredito que o cliente é tudo, né, sem um cliente não existe a clínica, não tem É. É como. isso, E é essa isso. gestão do envelhecimento, quanto mais você oferece, isso é interessante demais, porque hoje as clínicas elas precisam entender que quando tem um paciente lá na clínica, você precisa estar se sentindo bem, valorizado. Ali ele precisa ter uma experiência, desde o cafezinho, a água, ao sorriso de uma secretária, porque ele precisa se sentir valorizado. Tem um termo que eu adoro muito, uma analogia de fazer, que eu faço com os meus clientes, é que nem uma água. Se você vai comprar uma água no mercado, ele custa R$ 1. Se você compra no sinal, são R$ 2. Mas se você comprar uma água no aeroporto, é R$ 15. Você vê como a Exato, água é valorizada no aeroporto, né? Então, exato. cada lugar dá um valor diferente para o mesmo cliente. Só que se você conseguir encantar, a clínica conseguir encantar aquele cliente ali, você pode ter certeza que você vai ter um paciente fidelizado. Então ela precisa estar nos mínimos detalhes, né? Desde a recepção do cliente, ali tem que passar por uma experiência. E eles buscam muito isso. Eu acho que eles têm tanto acesso hoje em dia, não só a redes sociais, mas a comentários, a indicações, que é a primeiro passo. É Eles isso, vêm cara. indicado de alguém que já foi e já gostou da experiência, não só do resultado final do tratamento. Porque às É, vezes tem profissionais que entregam coisas parecidas em lugares diferentes, que é o que você estava falando do aeroporto e da analogia ali da água, né? Então a mesma água É, não vai ter o mesmo valor, mas a experiência é totalmente diferente, conta muito. e a gente pode considerar, cara, que nem como se fosse o nosso barbeiro ou o seu Sim. cabeleireiro, há quanto tempo É. que uma mulher ou a gente, ou um homem, ele é cliente daquele mesmo barbeiro. Isso é o LTV, né? Quanto que eu, como cliente, tenho valor para aquela clínica, né? Então, vamos supor, a gente faz uma conta aí rápida de cabeça, né? Eu tenho um procedimento lá, eu tenho um ticket médio lá de R$ 2.500, Uhum. né? Se eu tiver isso daí, se eu fizer um procedimento durante 3 meses, eu tenho um LTV aí de 30 mil, um ativo durante 4 anos de 30 mil. Uhum. Então, eu não sou, eu não, a gente não pode considerar o meu cliente só o valor do procedimento. Eu tenho que considerar que ele é um ativo a ser cuidado, um ativo a É. ser incrementado de negócio nele, né? Então, é bem interessante se a gente
começa a utilizar esses protocolos para não deixar o cliente sair da clínica, Exato. né? E é ele Para que vai te trazer um retorno, não só individual, mas a indicação conta Exato, muito, é o que vai começar a girar ali parte da exato, clínica em si. exatamente, exatamente. E os protocolos, eles contribuem muito para isso, né, Gustavo? Exatamente. Hoje, se fala muito em combinações terapêuticas, né. Você vai fazer uma tecnologia, por exemplo, e você já abriu o pertuito ali, você fez um laser fracionado, um CO2, um microagulhamento, uma Dermapen, um plasma, você vai precisar de um ativo para colocar ali, Sim, e para ser um tratamento mais, adequado e até ter um resultado melhor. Então essas combinações, né, esses protocolos que são feitos, eles são maravilhosos. E a doutora Carol disse isso no início, né? É um plano de tratamento, ele dura um ano ali, pelo menos. Então, são sim, manutenções. Depois que você fez um tratamento inicial, você vai fazendo manutenções com o seu cliente. Isso é importante, esse alinhamento de expectativa. Isso, para mim, é a cereja do bolo. É você alinhar a expectativa que você tem com o seu paciente. sim, e ele realmente percebe a diferença. É algo que você, como você disse, a gente alinha um tempo de expectativa e ele vai ali na tua perspectiva, claro que ele sempre quer um resultado imediato, que Sim. acontece num primeiro momento, mas vai melhorando cada vez mais, né, Gustavo? Você pode falar isso com propriedade, mas ele vai querer manter aquilo ali, porque ele vai vendo que aquilo ali realmente funciona. E aí, E, e é e é aí um que dos você ganha. aspectos de É. encantamento do cliente, né? Sim, é aí que você ganha a fidelização do cliente, que é o que a gente mais quer. Exato, exatamente. Vou lá fazer um botox. Esse é um É, ponto muito bacana, doutora Carol. Sim, sim, desculpa, Isso. Gustavo. Vai lá. Esse nada, é um pouquinho por causa do delay, sem problemas. Aham. Isso é muito importante, doutora Carol, esse alinhamento, porque, assim, a gente sabe hoje que um bioestimulador, ele tem um resultado depois de 90 dias. exato. Então, se você não alinha isso, é que nem o Belmont estava trazendo. O botox, você consegue trazer um resultado mais imediato, fazer um preenchimento Sim, glúteo, mas você fazer uma medicina regenerativa hoje, por uma pele já mais envelhecida, por uma pele que ali a gente vê que ela está com problemas de saúde, ela não está extremamente saudável, você precisa entrar com uma medicina regenerativa primeiro, você não vê o resultado daquilo, é mais interno. Assim sim, como os bioestimuladores, ele é mais interno. Então, se você não está com uma pele saudável, não adianta você colocar muito bioestimulador, muito preenchedor, porque você está colocando em algo que não está bom. Então, esse sim. alinhamento de expectativa, às vezes as pessoas estão lá, vai ter um ticket médio, vai investir num bioestimulador e vai ver, poxa, eu não vi resultado nenhum. Calma, você não está É, vendo, mas a sua pele está sentindo. Você está preparando a sua pele, está fazendo o gerenciamento dela, do seu envelhecimento, né? sim. Isso é E uma quando, expectativa complicada, né? sim, mas quando ele consegue ver esse resultado, por mais que se passem meses ali, a gente tá falando de 90 dias do bioestimulador, como você comentou, aí você ganhou o cliente. É Porque aí isso. a hora que ele consegue ver o resultado, ele não larga mais, né? É a percepção dele, né, Perfeito. doutora? A Exato. percepção que Exato. que o paciente vai ter, né, Gustavo? É isso mesmo. E o paciente, como a gente fala desde o início, ele é tudo. Se ele começa a se perceber valorizado, se ele começa a ter alinhamento de expectativa, você acha que esse cliente vai te abandonar? É mais difícil, né? Então, Sim, assim, a gente não tem a fórmula do bolo, mas a gente talvez tenha situações que a gente consegue trazer desde os pequenos detalhes, de uma xícara de café, de algo agradável, uma água, um sorriso, você colocar um paisagismo dentro ali, é uma experiência de você se sentir dentro da clínica. Ali começou tudo, é ali que vai começar. E como a gente vai entrar num tema bem legal, que é a provocação, que vê essa gestão, não basta você ser um bom profissional, ter uma boa clínica. Você precisa entender de gestão, né? E sim. Isso. normalmente hoje o profissional, né, doutora Carol, às vezes não entende tanto da gestão ali como É, deveria. Porque você tem que sim. ser multifacetado, você tem que entender de tudo um pouco, né? São Esse é um muitas desafio, né? funções. Uh, e gestão é dados, né, cara? É, que é E se uma a coisa que a gente. gente não estuda. A gente vai Exato. aprendendo conforme vai acontecendo, mas não é algo que É, a gente para estudar, nós profissionais da área da saúde. A gente não tem essa matéria, né? Então, querendo ou exatamente. não, é algo que soma
E é mais assim, por curiosidade e por vivência. A hora que Não, chega, e tem que você resolver. imagina, cara, se você tem uma secretária lá preparada, né? Você tem uma Sim, secretária preparada, ela sabe que ela tem que pegar todo tipo de informação, além de servir água, né? Além de servir o café, sim, além de servir um energético, melhorar a experiência do paciente. Ela vai pegar o quê? Ela vai pegar a data de aniversário, ela é, vai pegar se tem filhos ou não, sim, vai pegar o nome do esposo, quantos anos o esposo ou o marido ou a mulher tem. sim. São Então, detalhes que fazem toda a diferença. exato. E que no final, ele não vai fazer só a gestão do envelhecimento do paciente, mas ele tem uma gama de possibilidades de Sim, resultado que ele pode ter, que a clínica pode trabalhar sim. em cima de dados, né? Que vão ficar registrados em cima de gestão, né, É. Gustavo? CRM, né, Belmont? O CRM é muito Famosíssimo, importante. né? Eu vou fazer algumas provocações aqui. É, Eu vou fazer algumas provocações aqui que são muito fundamentais, tá? Eu tô com cliente o dia todo, todo dia, e quer queira ou quer não, eles têm muita dificuldade de precificar um porra, protocolo, um exato. produto. Eles não conseguem entender qual o estado. Olha que interessante esse ponto. Tem estados que têm substituições tributárias. Você compra um produto, você tem que pagar de FOL, você não tem que pagar de FOL, dependendo do estado que você esteja. Então, às vezes, a sua realidade não é a do seu colega que está em outro estado. Então, são tantas pequenininhas coisas que, às vezes, a gente não se atenta e uma clínica chega a quebrar por Exato. causa Porra, de muito. coisas aparentemente simples, mas que trazem uma vantagem, uma grana muito grande. Então, assim, eu gosto muito de provocar os profissionais em relação a como você está precificando, né? Você já sentiu aquela sensação, você que é o profissional que está ouvindo esse podcast, sentiu aquela sensação que você está trabalhando demais e não está tendo retorno? Eu acho Acho que que em já, né, alguma doutora Carol fase da Vabucci? vida a gente já sentiu Já, essa parte, esse porque friozinho na já barriga, né? De saber onde que eu vou, né? até ajustar e alinhar direitinho, todo mundo É, passa por isso. exato, exato. E é interessante, né? Porque se a gente não tem Isso aí é um um caminho. alicerce, né, Gustavo, em cima dos procedimentos básicos, o carro-chefe, digamos assim, da clínica, que um deles é a precificação, imagine de outros produtos. Então, ele não vai conseguir atingir uma determinada maturidade Uhum. se ele não tiver esse básico, É, né? Bem construído, bem feito, né? E assim, você precisa olhar para muitas situações que acontecem dentro da clínica. Essa parte administrativa, ela não é fácil, porque você precisa construir masterminds. O que significa isso? Você precisa ter especialistas de confiança em cada área. Então, você precisa ter um bom contador, você precisa ter um bom gestor ali que vai conseguir trazer as vendas, vai administrar as secretárias. Então, não é fácil simplesmente montar uma clínica, tá? Você tem que É, estar preparado para isso, porque senão você vai trabalhar, trabalhar, vai dar tudo certo, vai montar toda a tua clínica dos sonhos, mas de repente, por algum detalhe, você vai deixar escapar o seu sonho e vai acabar não dando certo. Então, assim, é interessante vocês verem cada detalhe, desde quando a gente já está falando aqui, eu vou reforçar, desde uma xícara, uma água, um bolinho, o que você vai estar com um paisagismo, desde como você vai saber precificar, de repente, você precisa estar atento ao estado que você está atendendo, se tem um default, se não tem, se tem incentivos tributários, se tem substituição tributária. Tudo isso vai fazer com que você vai fazer a diferença para você precificar o produto final para os seus pacientes. E você conseguir calcular a sua hora, desde a luz ao custo de secretárias, para que você tenha um break-even. O que é um break-even? É aonde você saiba assim, ó, se você souber essa pergunta, é a pergunta de milhões. Quantos pacientes eu preciso atender com um ticket médio de R$ 3.000 para que a minha se pague o mês? é. Ah, eu preciso Pague atender só o 20, eu preciso de custo 60 mil. fixo.
É isso aí, só para o custo fixo. Que esse daí vai ser o ponto de equilíbrio Sim. financeiro da clínica, né? Aí o que que ele vai fazer para um segundo passo? Qual é o meu ponto de equilíbrio econômico? Que eu vou pagar o meu custo fixo e ainda quero ter uma rentabilidade lá de 1 milhão na clínica. Uma meta, no caso, né? É uma meta. Quanto vai ser o meu ponto de equilíbrio ali, né, Gustavo? Perfeito, Belmont. A gente precisa, sem ser redundante, começar do início. É Parece isso. simples, mas não é simples, né? É, Não. Porque você não é mesmo. começar do início, ele requer esse estudo, ele precisa de um histórico, ele vai precisar de uma série de coisas ali para poder tomar decisões. Você estava falando do CRM, então isso é construído, isso vai sendo construindo ao longo dos seus desafios ali. E beleza, cheguei lá, a clínica começou a rodar, passei dessa primeira parte, e agora? Como é que eu faço? Então, é legal você construir relacionamento com uma indústria, você tem muito a trocar, é um ganha-ganha quando você tem um relacionamento, porque se você consegue direcionar os seus esforços, você consegue ter um retorno bem legal também. Isso é um ponto muito positivo. Você consegue melhores negociações, você consegue melhores vantagens e benefícios. Então, também precisa passar por essas negociações. Não basta vender, não basta entender de contabilidade, de administração, de Exato. Instagram, de fotos, tem que ser um bom fotógrafo. Não, Nada Resumindo, fácil. eu bato palma para vocês. Eu admiro vocês porque vocês são bombril, são mil e uma utilidades. não, Exatamente. e nessa era, Gustavo, da comunicação e que a galera não se comunica, né? Você manda mensagem numa clínica para algum É. profissional, por exemplo, quero tirar uma dúvida sobre procedimento, né? Você vai tirar uma dúvida com o paciente fala valor. Ele não É. dá nem bom dia, Não. né? É terrível. Então você tem que chegar no íntimo do paciente para você começar a encantar ele, né? Entender o que encanta esse paciente, né? Perfeito, Belmont, é isso. A gente fala muito assim, o valor é o valor percebido pelo cliente, né? Às Isso. vezes você vai num restaurante, gasta R$ 50 e sai de lá chateado. Às vezes você vai num outro restaurante, gasta R$ 300 e sai de lá satisfeito. Mas Delícia. você Sim. comeu comida? É, exatamente. É de lá felizão, Mas né? é. Eu gosto de muitas analogias, né? Muito, é Não, muito faz todo boa, cara. sentido, É Gustavo. muito bom, cara, muito bom. Ô, Gustavo, e fala pra gente o que que é a sua aposta de produto para esse ano? O que que você está trazendo de novo? O que que a Evo está trazendo de novo para o mercado, para incrementar nesses protocolos regenerativos aí? E depois já fala daquela promoçãozinha maravilhosa que você vai fazer para quem está assistindo a É gente. isso aí. Com certeza, né? Não posso deixar vocês ouvintes na mão, só vindo aqui falar um monte de coisa e não dá nada em troca, né? Não, com certeza. Ah, E- Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos produtos de uma forma resumida, claro, né? Você sim. profissional vai ter o nosso contato, se quiser entrar em contato, a gente conversa um pouquinho mais. E vou tentar falar um pouquinho mais para o profissional, um pouquinho mais técnico e um pouquinho não técnico, para que todos possam se sentir pertencidos aqui ao seu podcast, tá, Belmont? Então vamos lá. Legal. Hoje a gente traz muito conceito. A gente traz uma linha de conceito, né? A gente sai um pouquinho dessa parte de commodity. Vocês vão vendo, todo o tempo que eu for falar dos meus produtos, eu vou falar a palavra conceito e eu vou explicar por quê. Começa com a nossa linha de ácido hialurônico. A Uhum. nossa linha de ácido hialurônico, todos os ácidos hialurônicos que existem no mundo, ele praticamente tem um fornecedor no mundo, um ou dois fornecedores no mundo. Ele é feito em pó. Então Meu, você coloca ele em você tinha cadeias, falado isso esse antes ácido ali, hialurônico. eu achei sensacional, cara. Sim. Essa explicação maravilhosa. É. A doutora Carol vai entender um pouquinho mais técnico, mas na prática eu Sim. vou explicar um pouquinho também o que, que vai ser de bom para você profissional e você não profissional. Então, todos os laboratórios recebem esse ácido hialurônico, compram dessa forma e aí implementam a sua tecnologia. Hoje, a reticulação, que é quando você faz com ácido hialurônico,
normalmente faz-se em BDDE, tá? Essa Isso. reticulação que você faz hoje. E aí é o que todos fazem e montam uma tecnologia. Tá, e o que que isso traz para o paciente? A reticulação em BDDE, ele deixa algumas cadeias pendentes. Aí que está um grande vilão. Eu acho que alguns profissionais já ouviram mais a palavra chamada ETIP, né? Sim. Swelling factor, são termos mais técnicos. O que que isso quer dizer? Você pode estar utilizando um ácido hialurônico durante 5 anos, nunca ter tido nada, e do nada você ter alguns caroços, aparecer algumas coisas no seu rosto. Um edema Tudo bem, tardio isso é mesmo, né? reversível, tá? Uhum. Isso é do perfeito, doutora Carol, um edema tardio de anos, né? De Sim. anos. Uhum. Isso não é o profissional que errou, não é o profissional que aplicou errado, não. É o produto, a característica do produto que pode ter a ETIP, assim como o swelling factor. Às Uhum. vezes você sai ali preenchido no momento, porque o ácido hialurônico é uma molécula muito higroscópica, então ele atrai muita água. E se tem cadeias pendentes, ele atrai muita água, ele vai ter esse swelling factor. E aí você vai achar que teve um preenchimento muito bom. Aí passa 3 dias, dá uma desinchada. Aí você fala, poxa, sumiu tudo. Não, é só porque encheu de água e depois saiu. E aí o nosso produto, por isso que eu falo de conceito, a reticulação dele é em DVS, é divilsulfona. Ele é 100% degradável, ele não é 99, ele é 100% degradável. Ou seja, ele traz muito mais segurança para o profissional. Ele não migra, ele não causa ETIP, então ele traz muito mais benefícios tanto para o profissional quanto o paciente. A gente tem 3 apresentações do nosso preenchedor facial, que é o Fine Lines, o Derme e o Ultra Deep. Fine Lines é mais para pós-toxina, né? Acabamento de toxina, olheira, é mais fino mesmo, tem menos reticulação. O derme, ele é um coringa, ele serve para lábios, para suco nasogeniano. E o nosso estruturador é o Ultra Deep. Então, se vocês estão vendo que a gente tem uma linha conceito, é importante vocês saberem, principalmente os profissionais, que a mão dele é diferente. Ele é um produto mais duro, mais viscoso. Ele é um Sim. produto que tem uma elasticidade maior. Então, ele precisa de um dispositivo 22x40. E o nosso preenchedor corporal, que é o Evocontour H e o S, é o único no mercado que tem o corporal para estruturar. O único. Vocês têm hoje no mercado muitos preenchedores para volumizar, mas o Evocontour H, ele é o único estruturador, ele é para colocar o plano de aplicação dele é abaixo das fáscias, é na gordura profunda. Hoje, nenhum produto é indicado para colocar na gordura profunda, apenas o nosso, porque ele tem uma expansão muito boa, ele se expande muito bem. Então Uhum. você entrega um corporal muito bom, ele é intramuscular, então você pode fazer tanto o Evocontour H para estruturar e depois para volumizar o Evocontour S. Tá? Alguma dúvida, algum comentário sobre os nossos preenchedores? Não, perfeito. Eu Não, acho que era bem isso perfeito, Gustavo, mesmo. era isso. A gente agradecer a participação aí, que foi espetacular. Fala pra gente daquela promoção, não esquece. E pedir pra seguir a gente, Claro, curte lá o agora. canal. Então, e aí a gente também tem, só para finalizar, para a gente falar que a campanha que eu estou lançando para vocês, eu vou colocar, o Belmont vai colocar aí à disposição, tá? Eu vou ter hoje uma campanha que vai para esse mês de março, que é o mês do consumidor, os nossos preenchedores faciais, tá? A gente consegue negociar ele acima de 50 caixas a R$ 205, ele tem 1,2 ml, tá? O corporal, a partir de 12 seringas a 1.050, esse é um valor que você tem 10 ml a 1.050, então vocês vão ver que é uma Pô, negociação muito boa. É incrível. E, excepcional. e finalizando, só para os seus ouvintes do podcast, meu amor. E aí também a gente tem da medicina regenerativa, né? Que aí é o PDRN, que ele é o PDRN triplo, Sim, ele tem tanto o PDRN quanto o ácido hialurônico e a niacinamida. Então ele tem 3 produtos, é uma ação sinérgica. super Com completo. 6 caixas, eu consigo a 800 e super completo, eu consigo a R$ 840 o PDRN.
O exossomos, que é o único no mercado, que é um exossomos oriundo do espermatozoide do salmão, ele é animal, o nosso exossomos, então ele faz uma reprogramação celular, tá? O set dele a R$ 750. E para finalizar, o nosso bioestimulador, doutora Carol, quero ver o desafio ter um preço melhor que esse, hein? Vamos O lá. bioestimulador a partir de 4 seringas a R$ 350. O que você me diz? Maravilhoso, maravilhoso. Ainda mais com bioestimulador, né? Que é tratamento a longo prazo. Exatamente. Então, eu quero agradecer, tá, Belmont, doutora Carol, por essa oportunidade de Imagina. estarmos aqui falando, trazendo uma troca com vocês, né? Eu acho que a troca é sempre muito bem-vinda. Obrigado aí pelo aprendizado, por tudo. Pode deixar meu telefone se vocês quiserem. Você vai passar aí? Quer que eu passe aqui, Belmont? Eu vou E essa passar. campanha também disponível para todos para esse mês de março. Sim, sim. Agradecemos demais aí. Sim. Sigam aí, eu vou nas redes sociais. Incrível, doutor. Muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. É, arroba doutora Carolina Dresch também Sim. embaixo. É isso E aí. depois curte e comenta lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. E uma excelente noite para nós aí.